Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de compreensão de estruturas lógicas, questões envolvendo equivalência e também negação de proposição composta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca cobra esse assunto nos concursos. Olha só, pessoal, antes da gente partir para as questões, precisamos entender o que é equivalência e o que é negação de proposição composta. Equivalência significa escrever uma proposição sem alterar o valor lógico. A primeira informação que eu tenho que levar para as questões é justamente esse aqui, ó, onde a equivalência é definida como sendo uma proposição sem alterar o seu valor lógico, ou seja, dizemos que duas proposições são equivalentes se e somente se o resultado de suas tabelas verdade for idêntico. A gente vai fazer, vamos construir aqui também nesse vídeo, nessa aula, tabela verdade para mostrar para vocês quando é que uma proposição é equivalente. Já negar uma proposição, quando estou trabalhando com negação, significa dizer o quê? Significa dizer que eu vou trocar o seu valor lógico. Em outras palavras, a negação de uma proposição verdadeira vai ser uma proposição falsa. E a negação de uma proposição falsa vai ser verdadeira. Então vamos lá, vamos conhecer. Olha só, questão da banca Instituto OCP, banca que cobrou nessa questão a seguinte proposição, né? Deu a proposição P setinha aqui e pergunta se é equivalente a qual das alternativas. A banca Instituto OCP, ela gosta de cobrar questões envolvendo tanto negação como equivalência, colocando em símbolos lógico, né? Em operadores lógicos, colocando proposição P, colocando proposição Q. Então, vou apresentar para vocês aqui um quadro resumo bem detalhado de todas as regras do operador condicional, que é o que mais cai na banca Instituto OCP. Olha só, vou te dar aqui esse quadro, tira um print aí, organiza no teu material de estudo. Aqui tá todas as regras envolvidas referente aí ao operador condicional, que é o se então, que é a setinha que foi dada na questão. Então, eu estou diante das regras de equivalência e também de negação do conectivo condicional. A banca ela vai te dar um condicional, como aconteceu na questão anterior, te deu uma proposição onde foi ligada pela setinha, e a setinha é o condicional, é o se então. Eu quero que você leve para a sua prova a operação de contrapositiva. Então, a regra principal da banca Instituto OCP, onde ela cobra a regra de equivalência, é a contrapositiva. Como é que funciona a contrapositiva? Se você observar, a contrapositiva vai fazer exatamente a transformação da condicional inicial na mesma condicional, de se então para o se então, e eu vou inverter as proposições. Olha. Aquela proposição que está no final, ela vem para o início, aquela proposição que está no início, ela vai lá para o final. E o mais importante, as duas têm que estar com a negação. Eu gosto de, nas minhas aulas, dizer que essa regra da contrapositiva, eu determino ela como sendo o inverte e nega. Eu gosto de chamar de IN. Vamos chamar ela de IN. O I é justamente para você inverter as proposições. Eu tenho que inverter as minhas proposições. Vou inverter. E vou negar. Não é simplesmente inverter. Tem que inverter e tem que negar. A regra do IN vai dizer exatamente esse formato. Inverte as proposições e nega as duas. Então, essa aqui é a principal regra de equivalência da condicional. É a contrapositiva. Inclusive, é uma das regras de equivalência lá em argumentação. Então, eu posso deduzir através de uma condicional outra condicional de que maneira? Invertendo as proposições e colocando a sua negação. Outra regra de equivalência é justamente a gente batiza ela como sendo a equivalência. Aqui é a regra do Neymar. Se você observar a regra do Neymar, colocando aqui Neymar apertado,
é justamente para você memorizar que eu vou negar a primeira parte. Observa que a primeira proposição inicial recebeu a negação e vou manter. Esse NE é para lembrar que eu vou negar a primeira proposição e o MA é justamente para você manter, não mexer a segunda parte. Então vou manter, não vou mexer. A estrutura deve ser mantida sem colocar negação. Perfeito. E o mais importante, ó, esse Y aqui do nome Neymar, você vai perceber que eu tenho que transformar no ou. Lembra lá, Neymar faz gol, Neymar faz gol. É a regra do se então que eu transformo no ou. É uma regra de equivalência que eu transformo o se então no ou. De que forma? O NE nega a primeira e o MA mantém a segunda. Então essas duas são as regras que eu vou utilizar de equivalência do condicional. Já te apresento também a regra de negação. Deixa daqui a pouco a recíproca e também a inversa. Daqui a pouco a gente volta para as duas. Mas vai lá para a negação. A regra da negação da condicional, do operador condicional, eu gosto de memorizar. Eu utilizo a regra do mané. Coloco aqui o MA e o NE. Se você observar, o MA serve justamente para manter a primeira parte. O MA é manter, não mexer a estrutura do condicional. E NE é justamente para você negar apenas a última parte. E o mais importante, ó, é o conectivo. O condicional ele tem que virar no E. Regra do mané é aquela regra que eu transformo o condicional no E. Regra do mané transforma o condicional no E. Então, isso é regra de negação. Muito cuidado para você não confundir. Regras de equivalência tem uma contrapositiva através da regra do IN. Vou destacar na hora quando eu for fazer as minhas questões. Vou dizer, olha, essa aqui é IN, essa aqui é contrapositiva. Se é IN, a gente vai inverter as proposições e vamos negar as duas partes. A regra do Neymar, se então vira o ou, nega apenas a primeira. Regra de negação, se então vira o e, mantém a primeira e nega a segunda. E recíproca inversa, você vai perceber que tanto a recíproca quanto a inversa não vai trabalhar nem com regra de equivalência, nem com regra de negação. Mas, professor, por que o senhor trouxe? Porque a banca Instituto AOCP já cobrou diversas questões pedindo, olha, dada a condicional, se o aluno estuda, então ele será aprovado. Assinala a alternativa que representa a sua recíproca. Então, a recíproca, se você observar, é apenas inverter, mantendo a mesma estrutura do conectivo condicional do sim, então apenas inverteu aquela parte que estava no final. Se eu digo se o aluno estuda, então ele será aprovado. Então, se ele será aprovado, então ele estuda. Inverteu sem negar. Se inverteu sem negar, a sua dedução lógica é justamente chamada de recíproca. Então, se o comando da questão te pedir recíproca, você simplesmente vai só inverter sem negar. Perfeito. Mas a banca também já cobrou a inversa da condicional. Qual vai ser a inversa da condicional? A inversa da condicional é você manter a estrutura de condicional para condicional apenas negando sem inverter. Você coloca a negação no início, coloca a negação no final. Essa é uma característica da inversa da condicional. O que é a inversa? É negar sem inverter. O que é recíproca? Se você observar, é inverter sem negar. Se inverter e negar é justamente a principal regra de equivalência da condicional. É a sua contrapositiva. Então, volta para lá para a questão, professor. Está aqui. Questão número 1. Ele te deu essa condicional e pergunta se é equivalente. Professor, a estrutura que ele te deu foi essa. Está aqui a proposição P. Te deu lá a setinha, que é a condicional, o operador condicional, e te deu aí a proposição Q. O senhor disse que tem duas regras a ser feitas. Tem a regra do IN, tá aqui, vou colocar a regra do inverte e nega, e tem também a regra do Neymar, que é para a gente lembrar, né? Nega a primeira e mantém a segunda, colocando aqui sem um R, né? Neymar. Colocando aqui só para lembrar. Perfeito. A regra do IN é aquela que você transforma condicional em condicional. Você vai inverter a estrutura, o valor de que vem para o início, está lá na segunda parte, vem para o início, coloco a negação,
O valor de P está no início, eu jogo lá para o final, coloco aqui a negação. Então essa é uma possibilidade de resposta na equivalência da condicional proposta, no comando da questão. Se não tiver a contrapositiva, você vai em busca da regra do Neymar. Você nega a primeira proposição, você troca o conectivo condicional no conectivo ou e você mantém a estrutura da segunda parte. Você vai verificar se existe nas alternativas esse formato. Vamos procurar. Olha aqui na letra A. Na letra A, muito cuidado para você não errar e cair na pegadinha da Banco Instituto CP. O correto seria o quê? Inverter e negar. Olha o que está aqui. Neguei sem inverter. Quando eu faço isso, quando eu nego sem inverter, você vai perceber que eu estou diante de quê? Estou diante da inversa. Negar sem inverter. Eu estou diante da inversa. Isso aqui não é equivalência. Isso aqui eu estou diante da inversa. Vou colocar aqui para vocês. Isso aqui é a inversa da condicional. Perfeito. Na letra B, olha o formato. Negação de P, conectivo ou, manteve aqui a estrutura. Manteve aqui, manteve a estrutura. Então, utilizou a regra do Neymar, regra de equivalência do se então para transformar no ou. Neymar faz gol. Neymar faz gol, regra do se então para transformar no conectivo ou. Nega a primeira, mantém a segunda. Olha a letra C. A letra C manteve a primeira e negou a segunda. A primeira é P e negou a segunda. Quando ele faz isso, isso é regra de negação. Ó. É regra de negação. Quando ele nega P, quando ele nega Q, a segunda parte, e mantém a primeira parte. Isso é regra de negação. Aqui está invertida. Inclusive, iremos estudar em uma aula mais adiante as regras de inferência. E aqui nessa aula também já te apresento também a estrutura, né? A propriedade da comutatividade, da conjunção, que não altera o valor lógico na tabela verdade. Daqui a pouco a gente vai fazer questões envolvendo aí as propriedades. Então, essa aqui é regra de negação. Ó. A letra C é regra de negação. Perfeito. Já na letra D, olha lá, ele inverteu sem negar. Qual é o nomezinho que a gente dá para esse tipo de operação da condicional? Inverter sem negar. Quando eu inverto sem realizar a negação das duas proposições, ó, isso aqui ele pede a recíproca. Então, na letra D, isso aqui é a operação de recíproca. Vou colocar aqui, ó, recíproca. Colocar só abreviado. Perfeito. Então você vai perceber o seguinte, que na letra A, B, C e D, até agora só tem a letra B que bate como regra de equivalência da condicional. E a letra E, se você observar a letra E, eu tenho aqui um erro relacionado ao conectivo. Ó. Quando eu tenho lá uma equivalência do condicional, para trocar em outro condicional, eu tenho que inverter e negar as proposições. Da forma que foi colocado aqui, negando a primeira, mantendo a segunda, o conectivo correto é o conectivo ou. Aqui está um erro, porque não é o conectivo condicional. Deveria ser o conectivo ou. Então, para essa questão, só tem como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão de número 2. Olha só o que vai dizer a questão número 2. Duas proposições são logicamente equivalentes, então vou trabalhar aqui com a ideia de equivalentes, quando são compostas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdade são idênticas. Essa aqui é a definição de equivalência. Em consequência, ao trocar certa proposição por outra equivalente, muda-se apenas o modo de dizer. Em relação às proposições logicamente equivalentes, julgue o item a seguir. É uma questão para saber se é certo ou se é errado. Olha a estrutura que o comando da questão te deu. Te deu aí novamente o condicional. A, setinha B. Aqui é o condicional, é o se então. Está perguntando, esse símbolozinho aqui dentro da lógica é um símbolo de equivalência. Está perguntando se essa proposição A, setinha B, equivale ou corresponde à negação de B ou negação de A. Muito cuidado. Se você observar, ele quis colocar você para um erro grave colocando a regra do Neymar. Qual é a regra do Neymar? A regra do Neymar é justamente onde eu vou trocar o conectivo se então
pelo conectivo OU. O conectivo OU está tranquilo aqui entre a negação de B e o conectivo A. Só que você tem que negar a primeira parte. Quem é a primeira parte? A primeira parte é A. Então, quem deveria estar com a negação deveria ser o A. Olha o A. O A está afirmando. Se você observar, o correto seria negação de A, manter B. O correto seria esse formato. A banca utilizou a regra da comutatividade, a propriedade da comutatividade, e colocou aqui para você cair na pegadinha. Colocou negação de B ou A. Por isso que esse item está errado. Esse item está errado. Eu vou fazer aqui pela tabela verdade, vou desenhar aqui a minha tabela verdade, vou mostrar para vocês como é definido essas regras, tanto de equivalência como de negação de proposição composta. Então, eu vou fazer aqui um esboço da tabela verdade, vou adicionar aqui a proposição, tanto a proposição A e a proposição B, vou colocar aqui para vocês, colocando aqui. Vou colocar, né? Como eu tenho duas proposições, eu vou ter 4 linhas a minha tabela verdade. Então, colocando aqui, vou ter 4 linhas a minha tabela verdade. 4 linhas. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Só para mostrar para vocês como é que funciona essa regra de equivalência e também de negação de proposição composta. Então, vou ter duas proposições, foi dada, deu a proposição A e deu a proposição B, tá aqui. Quando eu tenho lá, na primeira coluna de A, duas proposições é verdadeira e duas proposições é falsa, isso aqui é o formato da tabela verdade. Já para B, eu tenho uma V, uma falsa, uma V e uma falsa. Pronto, isso aqui é a estrutura da tabela verdade. Vou colocar já com a negação aqui, porque eu vou precisar para mostrar para vocês como é que funciona essa parte de equivalência. Então, vou precisar aqui também da negação de A, colocando aqui a negação de A. Vou precisar também da negação de B. Perfeito. Quando eu quero trabalhar com a negação de A, aquilo que é verdadeiro, você vai perceber que passa a ser falso. Estou olhando aqui para a coluna de A. Aquilo que é verdadeiro passa a ser falso. Aquilo que é verdadeiro passa a ser falso. O que é falso passa a ser verdadeiro. Ou seja, tem duas V ou duas F. 2F ou 2V. Negação de B. O que é V passa a ser F e o que é F passa a ser V. Eu altero os valores lógicos. Por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar para vocês que quando eu estou trabalhando com regra de equivalência, você vai perceber que o resultado na tabela verdade é idêntico, é o mesmo. Se eu estou querendo saber qual vai ser os valores lógicos da proposição A setinha B, tá aqui ó, A setinha B, você vai observar que quando eu estou diante da operação do condicional, você vai ver que só existe uma possibilidade da falso. É quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ó. É aquela nossa querida regra, vou fazer faxina, tá aqui. Só será falso na segunda linha, quando a primeira é verdadeira, quando a segunda é falso. Fazendo a operação aqui para encontrar o valor lógico da operação do condicional. O restante é verdadeiro. O restante é verdadeiro. Perfeito. Agora eu vou trazer uma regra de equivalência, que é a contrapositiva. Trazendo para cá para mostrar para vocês. Quando eu inverto as proposições, mantenho o conectivo condicional e nego as duas proposições, coloco lá o inverter e negar, isso aqui é uma regra da contrapositiva ou equivalência da minha condicional. Observa agora que eu quero operar de não B, da coluna não B, tá aqui, para a coluna não A. Quem é não A? Tá aqui. Você vai olhar para a coluna não B primeiro e vai verificar nesse sentido, ó, de não B para não A. Começando não B, fazendo aqui a condicional para não A. Existe a possibilidade de encontrar algum vou fazer faxina? Existe, ó, primeira V, segunda F. Primeira V, segunda F. Isso aqui vai ser falso. Eu tenho falso com falso, vai dar V. Eu tenho falso com V, ó, isso aqui vai dar V. Tenho V com V, isso aqui vai dar V. Qual vai ser a conclusão? A observação. Aqui na condicional inicial, eu tenho a primeira sendo V, segunda sendo F, terceira sendo V e quarta sendo V.
Olha o que aconteceu quando eu apliquei aqui a contrapositiva. Primeiro é V, segunda é F, terceira é V, terceira é V. Regra de equivalência, os valores da tabela verdade são idênticos, são iguais. Se isso acontecer, isso aqui é definido como sendo uma regra de equivalência. Novamente, coloca lá a regra de equivalência do Neymar. Colocando aqui a regra de equivalência do Neymar, onde eu tenho que negar a primeira parte, primeira proposição, tá aqui a negação de A, conectivo ou, proposição B. Você tem que fazer a operação negação de A, onde está a coluna negação de A, está aqui, junto com o operador B. Ó. Vou olhar para essas duas colunas. Lembra lá, o operador de junção, que é o ou, conectivo ou, só será falso quando as duas proposições forem falsas. Se eu tenho lá pelo menos uma verdade, isso vai ser verdade no conectivo ou. Eu tenho aqui ó, V com F, seu resultado vai ser V, iniciou por V, isso vai ser V. Eu tenho aqui F com F, ó, F com F, isso aqui vai ser falso, isso aqui deu falso. Tenho V com V, se eu tenho V, isso aqui é verdade. Se eu tenho falso com V, ó, isso aqui também vai ser V. Olha o formato da tabela verdade. Isso aqui é idêntica nas quatro linhas, V, F, VV é idêntico. Se é idêntico, isso aqui é considerado como sendo uma regra de equivalência do meu condicional. Todos os valores da tabela verdade bateram. Se todos os valores da tabela verdade bateram, isso é uma regra de equivalência. Professor, coloca essa proposição que foi dada no comando da questão. Ele te deu aqui negação de B para você fazer uma operação com conectivo ou e a coluna de A. Vai lá, negação de B. Tá aqui, ó, negação de B. Aí você vai operar junto com a coluna de A. Você vai olhar para essas duas colunas. É bom destacar para você não pegar uma coluna errada. Você vai olhar para a coluna de A, fazer a operação aqui com não B. Ó. Se é o conectivo ou, se eu tenho pelo menos uma verdade, seu resultado é verdade. Se eu tenho aqui verdade com verdade, isso aqui vai ser verdade. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho falso e eu tenho falso. A única possibilidade no conectivo ou da falso é quando as duas é falso. Aqui eu tenho verdade. Ó. Verdade com falso, isso aqui deu verdade. Olha agora. Olha o formato final dos resultados da tabela verdade dessa operação. Não B ou A. Primeira V, segunda V, terceira F. E a quarta V, bate com a estrutura da condicional? Não bate. Por isso que isso aqui ó, não é definido como sendo regra de equivalência. Isso aqui não é uma regra de equivalência porque não satisfaz todos os valores da tabela verdade. Se alterar pelo menos um valor, isso não é regra de equivalência. Professor, já que o senhor fez aí essa regra de equivalência, mostre também a regra de negação. Lembra lá como é que eu faço a regra de negação? A regra de negação é a regra do mané. Você mantém a primeira estrutura, troca o se então pelo conectivo e nega a segunda. Isso aqui é a regra de negação do condicional. Mantém a primeira estrutura, primeira proposição, pega o conectivo condicional, transforma no conectivo e nega apenas a segunda parte. Vamos fazer a operação coluna A até a coluna não B. Então você vai ter que partir da coluna A, fazer a operação com a coluna não B. Essas duas colunas que eu tenho que operar, fazer a operação. Aqui o conectivo central é o conectivo E. Então vou ter que lembrar dessa regra do conectivo E, que só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Se tiver pelo menos uma falsa na proposição ligando a operação da conjunção do conectivo E, isso vai ser falso. Então eu tenho lá verdade com falso, seu resultado vai ser falso. Tá aqui, o resultado vai ser falso. Eu tenho lá verdade com verdade, se eu tenho verdade em A, verdade em não B, esse valor resulta verdade. Se eu tenho falso com falso, ó, falso com falso, isso aqui vai ser falso. Eu tenho lá falso com verdade, isso aqui vai ser falso. Olha para o resultado final agora. Olha para o resultado final. Professor, não bateu V, F, V, V.
para bater VF, VV, isso era a regra de equivalência. A regra de negação faz exatamente a mudança do valor lógico de cada linha da tabela verdade. Se eu tinha na condicional a sua proposição inicial V, quando eu faço a sua negação vira F. Quando eu tenho uma F, seu resultado vira V. Quando eu tenho uma V, o resultado vira F. O resultado era V na última linha, o resultado vira F. Quando isso acontece, isso é definido como sendo uma regra de negação. Isso é negação do condicional. Então, espero que fique claro aí para vocês. Então, vamos fazer mais questões envolvendo aí regras de equivalência e também de negação do operador condicional. Questão de número 3. Olha o que ele te deu aqui. Assinale a proposição equivalente a essa proposição dada. Te deu essa proposição, onde eu tenho lá o conectivo condicional e o conectivo E. Tem um P, tem um Q, depois eu tenho um P novamente. E olha todas as alternativas. Professor, tem como eu aplicar aí o Neymar ou o iene, né? O inverte nega. Se você observar, não vai te ajudar, porque não tem a regra do Neymar, que não tem nenhuma com ou, tem essa parte com ou, mas não vai bater. Conectivo central deveria ser o ou, aqui é o se então, aqui é o se então, o e, e aqui eu tenho o se então. Quando eu faço um inverte e nega contrapositiva, a regra da contrapositiva, se você observar, teria que ter aqui a negação de P na última parte. Se você olhar, nenhuma alternativa tem a negação de P na última parte. É uma questão onde o Instituto ao CP, a banca Instituto ao CP, queria que você desenhasse a tabela verdade. Por isso que eu demorei na questão número 2, ensinando a vocês a como fazer a tabela verdade. Se na sua prova vier uma questão que você não saiba aplicar a regra de equivalência do condicional, a orientação é o quê? É construir a sua tabela verdade. Vou construir aqui a tabela verdade. Construir a tabela verdade. E nessa tabela verdade a gente vai fazer aí todos os itens. Vamos fazer aqui, vou deixar ela bem extensa, para a gente fazer todos os itens e verificar qual vai dar equivalente a essa proposição dada. Então eu tenho aqui uma proposição onde eu tenho lá duas proposições simples diferentes. Então aqui vai ser a tabela verdade, eu tenho 4 linhas. Lembra lá que para calcular o número de linha da tabela verdade é 2 elevado a n, onde esse n é justamente um número de proposições simples diferentes. Eu tenho o valor de P e tenho o valor de Q. P está se repetindo, por isso que eu só tenho duas proposições. Ó. Eu tenho P e tenho Q. Então é 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2 é 4. É 4 linhas que vai ter minha tabela verdade. Então vou adicionar aqui a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e a quarta linha. Pronto. Aqui já dá para a gente trabalhar aí com todas as alternativas. Então eu tenho a primeira coluna onde eu vou chamar de P e eu tenho a segunda coluna onde eu vou chamar de Q. Colocando aqui, ó, vou ter lá P e eu vou ter lá a proposição Q. Lembra que o formato da tabela verdade é V, V na primeira, F, F na terceira e na quarta. Para quê? VF, VF. Pronto. Por que eu fiz isso? Porque eu quero saber qual vai ser o valor lógico dessa proposição dada. Eu quero partir de P condicional para Q e P. Então eu vou fazer primeiro o que está dentro de parênteses, a ordem de prioridade. Quando eu vou trabalhar com a operação dentro da tabela verdade, é aquilo que está destacado entre parênteses, ou a negação se viesse, né? Como aqui tem algumas que tem negação, eu começo operando com a negação. Mas aqui não tem negação, eu vou fazer a operação da coluna Q com P. Ó. Q com P, isso aqui é o que está dentro de parênteses, né? P, colocar aqui de vermelho, deixar aqui, ó, P, ou Q, né? Como ele colocou aqui invertido, eu vou colocar Q e P. Pela regra da comutatividade, o valor lógico é o mesmo. Então, dentro da tabela verdade, lembra lá, só será verdade, só vai ser verdade, quando as duas proposições for verdade. Ó. Então, aqui é verdade, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso e aqui vai ser falso. Então, a operação que eu fiz aqui dentro do parênteses ficou primeira V e a G mais falso.
Agora, se você observar, o que eu vou encontrar agora é justamente o valor da operação de P condicional com Q. Vou colocar de vermelho, para ficar tudo em cima de vermelho. O valor de P condicional com o valor desse parênteses. Ó. Vou colocar aqui parênteses, que é para você memorizar. Estou fazendo a operação com essa coluna. Então, vou operar de P para essa coluna, que é o valor do parênteses. Então, fazendo essa operação, observa que só tem uma possibilidade da vou fazer faxina, porque é o condicional. Primeira V, segunda F, resultado vai ser F. Aqui V com V, resultado vai ser V. F com F, ó, resultado vai ser V. E F com F, resultado vai ser V. Olha o que deu. Deu V, F, V, V. Qual é o operador dentro da lógica que tem como resultado na tabela verdade V, F, V, V? Se você olhar, a única possibilidade que ia ser era da condicional. Quando eu pego lá a proposição composta, né, colocando para cá o valor de P condicional com Q, P condicional com Q, isso dentro da tabela verdade, você vai ver que os valores lógicos vai ser V, F, V, V. Só tem uma linha para dar falso, quando a primeira é verdadeira, quando a segunda é falso. Se isso acontecer, todas as linhas forem idênticas, é porque é uma regra de equivalência. Então, a resposta correta para essa questão seria a letra A. Então, quando eu tenho lá P condicional com Q e Q, é a mesma coisa de uma condicional. Por isso que são considerados como sendo regra de equivalência. Vamos fazer as demais para a gente confirmar se realmente só tinha uma possibilidade aí de dar equivalente. Então, vamos olhar, analisar todas as alternativas e verificar todas as linhas da tabela verdade para saber se vai dar essa estrutura V, F, V, V. Perfeito. Aqui foi a letra A, trazendo para cá. Aqui foi a letra A, bateu perfeito. Vamos fazer agora a letra B. Fazer aqui a letra B. Ó. Tá aqui a letra B. Na letra B, se você observar, eu quero operar agora P condicional com Q, que é o resultado dessa coluna, fazendo com a negação de Q. Eu não tenho ainda uma coluna específica para negação de Q. E também não tenho para negação de P. Ó. Então, já vou trazer para cá, fazer essas duas negações. Vou fazer aqui as duas negações. Eu vou fazer logo a negação de Q, onde eu vou fazer essa operação. Fazendo para cá, negação de Q. Quem é a negação de Q? Você olha para a coluna de Q e altera todos os valores lógicos. Onde tem o valor V, passa a ser F. Ó. O valor V passa a ser F. E onde tem F, ó, passa a ser V. Só alterar o valor lógico. Troquei os valores lógicos. E agora, na alternativa letra B, você vai observar que eu vou pegar aquilo que é a operação do condicional, que está dentro de parênteses, e ligar o conectivo central, ó, que é o conectivo E. Quero fazer a operação com E, com a coluna não Q. Então, eu quero fazer isso aqui, ó, unir essas duas colunas pela conectivo E. Então, quando eu faço isso, você observar pelo conectivo E, só será verdade ó, na última linha. Nas demais linhas vai ser F, porque o conectivo E é o conectivo exigente. Só será verdade quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, olha o resultado final da letra B. Né? A letra B, onde partia de um parêntese e ia na condicional com não que, você vai perceber que isso daqui ó, não satisfaz o que foi dado no comando da questão. O que foi dado no comando da questão é esse valor. Ó. É esse valor. V, F, V, V. No resultado, na letra B, deu F, F, F e V. Por isso que isso não é regra de equivalência. Então, a letra B está errada. Vamos para a letra C. A letra C eu preciso operar com não P. Por isso que eu já vou criar uma coluna para não P. Vou criar aqui uma coluna para não P. A coluna não P é justamente você olhar para a coluna P e verificar os valores lógicos que tem lá. Na coluna não P é alterar os valores lógicos. Aquilo que tem V nas duas iniciais passa a ser falso. Tá? Aqui passa a ser falso. E as duas que é falso passa a ser
verdadeiro. Coloquei aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu vou operar aqui na letra C justamente essa proposição não P, tá aqui, ó. Vou trazer para cá. Negação de não P, conectivo E junto com a coluna de Q. Você tem que ter muita atenção, ó. Vou operar essa coluna de não P junto com a coluna de não Q. Vou pegar aqui por baixo, ó. Vou pegar aqui o valor de Q e vou operar com não P, com essas duas colunas. Você tem que lembrar que o conectivo E é aquele conectivo exigente, que só será verdade quando as duas for verdade. Aqui eu tenho falso, eu já sei que vai dar falso. Na segunda linha, já iniciei com falso, esse resultado também vai ser falso, tá aqui. Na terceira linha, você vai perceber que eu tenho um V em Q e tenho um V na negação de P. Então, isso aqui é V. Na última linha, eu estou iniciando com uma falsa. Estou iniciando com falso, tá aqui. O resultado ficou falso, falso, verdadeiro e falso. Eu quero operar essa coluna com quem? Negação de Q. Então, eu vou pegar, abrindo aqui, outra coluna, onde eu tenho que operar o valor dessas proposições, né, desses valores lógicos, na tabela verdade, junto agora com o condicional negação de Q. Ou seja, eu tenho que unir, fazer a operação dessa coluna com a negação de Q. Onde é que está a negação de Q? Negação de Q está aqui. Qual é o conectivo central que eu vou operar? É o condicional. Aí você começa do condicional, ó. Você tem que verificar se tem algum vou fazer faxina. Procura em alguma linha. Aqui iniciando por F não vai dar V. Na verdade vai dar V, né? Não tem como dar falso na condicional começando com F. Começando com V, ó, pode dar falso. Pode dar falso, inclusive vai dar falso. Tá aqui, vai dar falso. Esse resultado deu falso. Começando aqui com F, não tem como dar F. Só pode ser V. Olha aqui na letra C, todos os valores da tabela verdade na letra C. Deu lá V, V, F, V. Eu queria aqui encontrar V, F, V, V. Por isso que na letra C também está errada. Já na letra D, a letra D é bem tranquilo porque só fez aquele processo de inverter, sem negar. Fiz aqui a inversão. Eu pegando de Q, ó, da proposição Q, indo condicional para P. A única possibilidade da falsa é na terceira linha. Vou fazer faxina. Tá aqui. Essa terceira linha é a única possibilidade da falsa. As outras três, ó, vai dar verdadeira. Então, aqui na letra D, né, eu peguei a proposição Q, fiz a operação com a proposição P. Isso daqui era a letra D. Olha as linhas. Todas as linhas da tabela verdade. Eu queria que desse V, F, VV. Deu VV, FV. Por isso que está errado aí na alternativa letra D. Fazendo agora na alternativa aqui, letra E. Fazendo aqui. Vou fazer primeiro o que está com conectivo E. Fazendo aqui. Eu tenho lá conectivo E ligando as duas proposições com negação. Negação de P, negação de Q. Então, eu vou olhar para essas duas colunas, ó, olhando aqui, ó, para as duas colunas, negação de Q, negação de P. Lembra lá, conectivo E só será verdade quando as duas for verdade. Vou em busca, ó. Só vou ter na última linha. Na última linha, negação de P é verdade. Na última linha, negação de Q é verdade. Quando isso acontece, é porque a última linha é que vai dar como sendo verdadeira. O restante vai ser falso. O restante vai ser falso. O restante vai ser falso. Porque eu tenho falso, negação de Q na primeira. Na segunda, eu tenho um falso aqui na negação de P. Tenho falso. Na negação de Q, na terceira, eu tenho falso. Por isso que deu 2, 3 falsos. Eu deixei um espaçozinho aqui para você observar que nesse primeiro parênteses eu tenho uma negação. Antes do parênteses, na letra E, eu tenho uma negação. Eu tenho que operar negação de P e negação de Q, eu já encontrei. E agora eu vou fazer a negação. Ó. A negação é você mudar ou modificar os valores lógicos. Aquilo que tem F passa a ser V, tá aqui.
essa negação, esse símbolozinho, né, do tio representando a negação, serve justamente para alterar aí os valores lógicos. O que é falso passa a ser V e o que é V passa a ser falso. Então, com isso, eu encontrei a primeira parte da minha condicional. Agora eu vou encontrar a operação da segunda parte. Ó. Qual é a segunda parte? É um parênteses onde eu quero operar de P ou Q. Lembra lá, operação de P ou Q, o ou é aquele conectivo, ele é abobalhado, ó, onde eu tenho lá uma verdade, na primeira linha eu tenho duas verdades, seu resultado é verdade. Na segunda linha, iniciando com verdade, eu sei que vai ser verdade. Na terceira linha, eu tenho aqui a verdade em Q, por isso vai ser verdade. Só será falso quando as duas for falso. Tá aqui. Falso, verdade, verdade, verdade. Qual é o operador que eu quero fazer? Ó? A operação de condicional. Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, fazer o condicional de todas as linhas para chegar ao valor final. Tá aqui. Essa última coluna, que é referente à alternativa letra E, você vai perceber que eu estou fazendo a negação desse primeiro parênteses, condicional com o segundo parênteses. Tá aqui. Olha lá, é o condicional. Existe alguma possibilidade de dar falso? Tem algum vou fazer faxina? Não tenha. V com V dá V. V com V dá V. Tenho aqui V com V novamente dá V. E F com F vai dar V. Qual vai ser o resultado final na letra E? Todas as linhas da tabela verdade deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, é porque isso aqui é uma tautologia. Se fosse equivalência, a segunda linha tinha que dar falso. Provei, mostrei através da tabela verdade que é possível você encontrar aí regras de equivalência e também de negação, desde que você conheça aí todos os operadores dentro da tabela verdade. Perfeito. Vamos para mais uma questão. Questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte. Dado três proposições, te deu aqui o valor de a proposição P, né? Proposição Q e proposição R, e utilizando a representação de proposições e de conectivos utilizado na lógica sentencial ou na lógica proposicional, assinala a alternativa que apresenta uma lei da lógica. Olha só, questão envolvendo aí também a operação com os conectivos, onde você precisa conhecer aí essas leis da lógica. Vou te apresentar também um quadro resumo, tá aqui esse quadro resumo, e das leis e propriedades relacionadas às regras de equivalência. Então tira um print aí, memoriza, coloca no teu material resumo para você estudar. A Banca Instituto OCP já cobrou nas suas provas exatamente o que determina aí essas propriedades. Propriedades da idempotente, a primeira, a propriedade comutativa, a propriedade associativa, a propriedade distributiva e as duas leis de Morgan. Então são as regras de equivalência que a banca já cobrou. Então a primeira propriedade, a idempotente, você vai perceber o seguinte, é ligada ao conectivo e também ao conectivo ou, e você vai observar que ele vai resultar a mesma proposição. Quando estou diante do conectivo e ligada à mesma proposição, a sua conclusão ou a sua equivalência lógica, esse símbolozinho aqui de 3 tracinhos é para dizer que é uma equivalência, é a mesma coisa de dizer que equivale a P. Se eu digo o seguinte, o aluno estuda e o aluno estuda, isso é a mesma coisa de eu falar que o aluno estuda. Da mesma forma com o conectivo ou, quando eu tenho duas proposições ligadas ao conectivo ou, a sua conclusão lógica, a sua regra de equivalência é a própria proposição. Qual é a regra ou a propriedade ou a lei dentro da lógica que faz essa operação? É a idempotente, certo? A idempotente. Então, a idempotente é aquela que trabalha com a mesma proposição conectivo e o conectivo ou. A comutativa, a regra da comutativa, ou propriedade aí da comutativa, é quando eu altero de valores lógicos, eu altero as minhas proposições nos seus lugares iniciais. Se eu tenho aqui uma proposição P e Q, eu posso dizer que é equivalente Q e P. Não altera o valor lógico. Quando eu faço isso, isso é regra de equivalência. Serve para o conectivo E,
conectivo ou e conectivo bicondicional. Só não vai servir a regra da comutatividade para o operador condicional, porque o operador condicional, quando eu faço V com F, eu tenho lá o valor F. Quando eu faço F com V, alterando, vou alterar o valor lógico. Quando isso acontece, não se faz presente aí a propriedade comutativa. Para os demais conectivos, sua regra de equivalência, você vai perceber que é só você inverter de lugar. Conectivo E, ou e se, somente se, admite aí a comutatividade. Associativa. Então, a propriedade associativa é quando estou diante de várias proposições ligadas ao conectivo E ou ligada aqui ao conectivo ou, eu posso escolher aonde eu vou operar. Se eu operar aqui, ó, P e Q, achar o valor lógico dessa proposição dentro da tabela verdade, depois voltar a operar com R, é a mesma coisa de eu fazer, né? Deixo a proposição inicial e opero o valor de Q junto com R, ó, conectivo E. Eu posso escolher onde eu vou operar primeiro. Posso operar as duas iniciais ou posso operar as duas finais. Isso aqui é a regra da associatividade, ou associativa, né? Propriedade associativa. Pode acontecer tanto com E como o conectivo OU. Se eu tenho lá P ou Q ou R, eu posso escolher onde eu vou operar primeiro, que o resultado na tabela verdade serão equivalentes. Perfeito. A regra da distributividade, ou a propriedade aí distributiva, é quando eu tenho lá conectivo E e o conectivo OU. O conectivo E ele serve justamente para ligar aqui a primeira parte dessa proposição composta. Vou distribuir. Observa, quem está fora o conectivo E, que é o que está fora, ele vai ficar dentro de parênteses. E o que está dentro, ó, ele vai servir exatamente para ligar. O que está dentro, o que está fora fica dentro e o que está fora, o que está dentro, o que está fora vai para dentro e o que está dentro fica fora. Essa é a regra da distributiva, ou propriedade distributiva. Observe que o valor de P vai distribuir com Q, por isso fica P e Q, tá aqui é P e Q. Depois eu faço a distribuição do valor de P e R, ó. O valor de P e R. Está ligado à proposição de fora, é o que fica dentro de parênteses. P e R ou P e Q. Isso aqui é uma propriedade chamada distributiva. Pode acontecer também com o ou fora. O ou está aqui fora. P ou Q, está aqui, quando vou distribuir o P com Q, P ou Q. Conectivo central é o que está dentro de parênteses, conectivo E. Depois eu faço a distribuição P ou R. P ou R. Coloquei aqui, isso é distributividade. Beleza, e as duas leis importantes que faz referência aí às regras de equivalência, que é as leis de Morgan. Quando eu estou trabalhando com a negação do conectivo E, eu tenho que negar a primeira parte, negar a segunda parte e, se você observar, eu tenho que trocar o conectivo. A regra da lei de De Morgan, ou propriedades relacionadas à lei de De Morgan, vai te garantir o seguinte: a negação da proposição E, ele vira o conectivo OU. De que maneira? Você nega a primeira parte, você nega a segunda parte. Da mesma forma, quando eu quero negar o conectivo OU, eu nego a primeira proposição, nego a segunda proposição, troco o conectivo OU pelo conectivo E. Isso aqui é relacionado à lei de De Morgan. Então, com essas leis, você fica bem tranquilo aí, bem de boa, para você acertar a questão do Instituto OCP. Voltando para ela. Tá aqui, questão número 4. Vamos analisar cada alternativa para a gente verificar qual foi a lei ou propriedade aí de cada alternativa. Então, na letra A, olha o que diz lá a letra A. A letra A, já estou percebendo que eu tenho um conectivo OU e o conectivo E. Ó. Isso aqui é a regra da distributiva, né? Aqui é de estou distribuindo, certo? Então, estou trabalhando aí na letra A com a distributiva. Colocando aqui para vocês, ó. Distributiva. O que garanta aqui essa propriedade da distributiva? Eu tenho que distribuir o valor de P ou Q, tá aqui a P ou Q, e depois eu distribuo o valor de P ou R, tá aqui P ou R. Muita atenção, ó. Porque a letra A está errada, porque a letra A, o conectivo central que está dentro dos parentes é o conectivo E, o que está dentro ele vem para fora. Aqui deveria estar o conectivo E, ó.
que está errado, porque aqui o correto seria o conectivo E. O correto seria o conectivo E. O conectivo OU serve para colocar exatamente dentro de parênteses o P ou o Q. E eu tenho também na última parte, P ou R. Está errado porque o conectivo que ligou as duas proposições aqui não é o conectivo OU. Pela distributiva, você vai perceber que deveria estar o conectivo E. Na letra B, ó, letra B e na letra D é as leis de Morgan, né? Colocar aqui, ó, de Morgan, colocar aqui só Morgan. São as leis que trabalham aí com a negação do conectivo E e o conectivo OU. A regra referente à negação do conectivo E, eu tenho que negar Q, tá aqui, ó, nega Q. Tenho que negar R, tenho que negar R. Só que, quando eu faço a negação do conectivo E, não vira o próprio E. Ó. Isso aqui, o correto deveria ser o conectivo OU. Vou até colocar aqui, ó. O correto seria o conectivo OU. Então, a regra relacionada às leis de Morgan, você vai perceber que quando eu nego a minha proposição inicial, ela vira, quando eu estou trabalhando com E, tem que virar o conectivo OU. Da mesma forma aqui, ó. Se eu estou na letra D com a negação do OU, isso aqui não vira o próprio OU. Tem que virar o conectivo E. Ó. Virar o conectivo E. Nega a primeira, nega a segunda. Inclusive, iremos ter uma aula específica de negação do conectivo E. Aqui a gente define como sendo a regra do neném. A gente vai fazer outra aula específica com várias questões de prova aplicando aí a regra do neném, certo? Dentro da língua portuguesa, proposições dentro da língua portuguesa. É regra da aplicação do neném. Perfeito. Então, na letra B está errado porque o conectivo não é o E, é o conectivo OU. Na letra D está errado porque não é o conectivo OU, ó, é o conectivo E. Na letra C, olha o que ele te deu aqui. É a mesma proposição referente aqui com a regra ou propriedade da letra A. Aqui é a regra da distributividade, ó. Aqui é distributiva, certo? Aqui é distributiva. Coloquei aqui, distributiva, né? Referente à regra da distributiva que te garante, né? Conectivo E, quando eu estou trabalhando ela fora, fica dentro, e o conectivo O está dentro, fica fora. Então, essa regra da distributiva, você vai perceber que o correto aqui, você teria que pegar o conectivo OU, colocar dentro de parênteses, coloco aqui junto com a proposição P, vou distribuir o valor de P ou P, depois eu distribuo ó, o valor de P ou Q, tá aqui ó, o valor de P ou Q. Qual vai ser o conectivo central para unir essa regra de distributividade? É o conectivo E, ó. O conectivo que está dentro, ele vem para fora. Então, eu tenho dois conectivos OU, tá aqui, ligado ao conectivo E. Quando ele deu essa proposição Q, você vai ver que é referente para dar aqui apenas uma proposição, a regra seria a regra da idempotente, que é aquela que te garante. Para isso estar correto, deveria ser conectivo E, conectivo OU, ligando duas proposições iguais. Isso não aconteceu, por isso que a letra C está errada. Só sobrou como resposta correta a alternativa letra E. Então, a alternativa letra E, você vai perceber que é a mesma regra de distributividade, é a distributiva, né? Onde eu pego lá P e Q, tá aqui, ó, coloquei lá P e Q. Depois eu pego P e R, tá aqui, ó, P e R. Qual vai ser o conectivo central? O que está dentro, vem para fora, tá aqui, ó. Realmente bate aí como uma propriedade ou uma lei da lógica correta, né? Então, só tem como resposta correta para essa questão, seria a letra E. Aqui na letra C, se você desejar, inclusive eu deixo até de exercício para você, para montar a tabela verdade. Se você montar aqui a tabela verdade P ou P e Q, vai ter lá 4 linhas. E essas 4 linhas vai ter lá preenchida com verdadeiros e falsos. Que é verificar se equivale à proposição Q. Se isso bater, ó, isso aqui está verdade. Mas aqui tenho certeza que não vai bater, porque não é uma regra da lógica, né? Não é uma lei da lógica. Então, isso aqui você fazendo pela tabela verdade também ia dar errado também todos os valores lógicos da tabela verdade. Questão número 5, mais uma questão. Vai trabalhar aí com essa ideia de equivalência. Olha o que vai dizer a questão número 5. Ele disse que
Denote com P, Q e R são três proposições usando a notação padrão para disjunção, colocou aqui disjunção, conjunção, condicional e negação lógica. Colocou os símbolos aqui dentro da lógica, respectivamente. Considerando que V e F são abreviações para o valor lógico verdadeiro e falso, assinala a alternativa incorreta. Isso é muito importante para você não errar. Destaca e a gente vai à procura agora da alternativa incorreta. Olha o que disse a letra A. Olha o que disse aí a letra A. A negação de P e Q é equivalente a P, a negação de P ou negação de Q. Isso está verdade por causa da lei de Morgan, né? Tá, coloquei aqui, ó. A lei de Morgan nos garante que quando eu estou negando o conectivo E, ele transforma no conectivo OU, nega a primeira, coloquei aqui, nega a segunda. É a regra do neném, certo? A gente vai aprender, mas já falando para vocês, essa regra do neném é para lembrar. Nega a primeira, nega a segunda e transforma o E no OU. Lei de De Morgan, está correto. Na letra B, P setinha Q é logicamente equivalente. Tá aqui, ó. Qual é a regra que eu utilizei aqui? É de condicional para condicional. Negação de P veio no início. Tá aqui, ó. P estava no início, foi lá para o final. Negação de P. E a negação de Q veio para o início, ó. Inverti, negou. É a regra do IN, que diz que é a regra do inverte e nega. A regra do inverte e nega é aquela regra de inferência referente à contrapositiva. Nos garante de condicional para condicional, pega a primeira parte, joga lá no final, coloca a negação, pega aquela última parte, joga para o início, coloca a negação. Isso está correto. Na letra C, D e R, a gente vai trabalhar aqui com alguns valores dentro da tabela verdade. Olha o que vai dizer a letra C. Se P é falso, está aqui, ó. P é falso e Q é verdadeiro, está aqui. Se P ou Q, isso é verdade? É verdade. Quando eu tenho lá pelo menos uma proposição verdadeira ligada ao conectivo ou, isso é verdade. Eu tenho lá falso, conectivo ou, tenho verdade, esse valor vai ser verdade. Por isso que a letra C está verdade. Eu quero a incorreta. Na letra D, olha o que eu tenho lá. P, conectivo ou, negação de Q. Ele está dizendo que é verdade. Sempre que P é verdade e que Q é verdade, isso também é verdade. Se eu tenho lá o valor de P sendo verdade, conectivo ou independe da segunda parte. Sempre vai ser verdade. Se eu tenho lá o valor de P sendo verdade e o valor de Q, né, sendo verdade, e aqui a negação de Q, negação de Q é falso, essa proposição sempre será verdadeira. Sempre vai ser verdadeira. Então só sobrou para mim resposta correta na questão número 5, a letra E. Se P é falso, Q é verdadeiro e R é verdadeiro, então ele te deu essa proposição. Olha lá para a proposição R, ó. Vou até destacar aqui de amarelo para você perceber. Conectivo OU é aquele conectivo que, se tiver pelo menos a verdade, ó, não precisa você perder tempo. Se eu encontrei aqui o valor de R sendo verdade, isso daqui não vai ser falso, como ele está dizendo. Esse valor vai ser falso? Não. Esse valor vai ser verdade. Por isso que está incorreto. Professor, bota todas as operações. Encontrei aqui o valor de R como sendo verdade, conectivo OU. Negação de P. Se P é falso, a sua negação passa a ser verdadeira. Troca o valor lógico. Tem um conectivo E. Negação de Q. Se Q é verdade, negação de Q é falso. Tá aqui, ó. A operação com conectivo E tá lá. Só será verdade quando a Ju é verdade. Então, pelo menos uma F. Esse resultado é F. Tenho aqui com conectivo OU. F ou V. O resultado vai ser V. Ele disse aqui que era F. Está incorreto. Por isso que a resposta correta para essa questão, a alternativa letra E. Mais uma questão aí que ele te deu uma aplicação da lei de De Morgan. Tá aí, ó. A proposição colocou o símbolozinho do tio, P ou Q. É equivalente. Já caiu bastante essa definição da lei de De Morgan. É uma regra de equivalência onde eu tenho que utilizar a aplicação da negação. Então, quando eu estou trabalhando com
a regra referente a De Morgan é a regra, colocando aqui ó, a aplicação da regra do neném, certo? Colocando a regra do neném. Como é que funciona a regra do neném? É para você negar a primeira proposição, você negar a segunda proposição e o mais importante, ó, se é ou, passa a ser e. Você tem que procurar uma alternativa que esteja nesse formato. A alternativa que está nesse formato, você vai perceber que é a alternativa letra E. Nega a primeira, nega a segunda, troca o ou pelo conectivo E. Mais uma questão da Banca Instituto OCP, trazendo essa ideia aí das aplicação da lei de De Morgan. Olha o que disse a questão número 7. Considere as proposições. Te deu aqui o valor de P, compra um computador, e o valor de Q, compra um tablet. Dessa forma, com uma sentença, novamente, toda vez que vier com negação ligada ao conectivo E, conectivo OU, isso aí é aplicação da lei de De Morgan. Então, ele quer aqui uma regra de equivalência através da negação dessa proposição. Então, se o comando da questão te deu essa proposição, né, negação de P, colocando aqui conectivo OU com o valor de Q, isso aqui é equivalente, ó, isso aqui é equivalente à negação de P, conectivo E, negação de Q. Ou seja, você tem que procurar uma alternativa que tenha aí o conectivo E e as duas partes com a negação. Então, na letra A, você vai perceber que eu tenho aqui somente se. Na letra B, eu tenho se, então, ó. Então, se, então, já saio eliminando. Tenho que ir em busca do conectivo E. Está aqui o conectivo E, mas não tem a negação. Tem que ter a negação. Na letra D, eu tenho um conectivo E, tenho a negação no início e tenho a negação no final. Bate perfeitamente, bate perfeitamente. Então, a negação da proposição P ou Q, onde P é justamente compra um computador, negar uma proposição compra o computador é justamente colocar a negação, não compra o computador. A proposição Q, compra um tablet. Para eu negar a proposição compra um tablet, só colocar o não, não compra um tablet. Por isso que a alternativa correta é a letra D. Fazer mais uma questão. Última questão dessa lista envolvendo as aplicações das regras de equivalência da banca, né, Instituto OCP, o que foi que ela cobrou. Então, última questão dessa lista de questões envolvendo aí regras de equivalência. Olha que cobrou a questão número 8. Sejam dadas as proposições P e Q, onde P foi dado José resolve exercício de álgebra e Q, Maria resolve exercício de geometria. Olha o que pediu. Entre as alternativas a seguir, assinala aquela que representa na linguagem simbólica a seguinte proposição composta que utiliza as proposições P e Q. José resolve exercícios de álgebra e, está aqui o conectivo central, Maria não resolve exercícios de geometria. Inclusive deixei aqui o não de propósito, para você verificar que eu tenho uma negação. Na proposição inicial, que é Q, está afirmando. Na proposição no comando da questão, colocou a negação. Então, muito cuidado para você não errar esse tipo de questão. Então, vamos lá. Vamos representar através de símbolo que fica mais fácil. Então, eu tenho uma proposição nesse formato. Ó. A primeira parte é a proposição P, né? José resolve exercício de álgebra. Foi o que ele disse, a P. José resolve exercício de álgebra. E que eu tenho aqui o conectivo E, ó, conectivo E. E o valor de Q, ele veio com a negação. Tá aqui, ó, veio com a negação, por causa do não. Então, Maria resolve exercício de geometria, é a proposição Q. Maria resolve exercício de geometria. Devido a esse não, eu coloquei a negação. Todas as alternativas, ó, têm a aplicação da lei de De Morgan, que é justamente por causa desse tio. Quando eu tenho esse tio, é justamente para eu aplicar a negação dessa proposição inicial. Eu tenho essa proposição e o comando da questão pede justamente para aplicar a negação. Então, para eu aplicar a negação, a regra de equivalência é essa aqui, ó. É a negação, onde eu tenho que partir exatamente para fazer a negação da proposição dada no comando da questão. Eu tenho que colocar negação de P, tá aqui, ó. P está afirmando, quando eu nego ele vira uma proposição com a negação. Conectivo E transforma no conectivo OU.
Negação de quê? Se que já tem a negação, quando eu faço a sua negação, ela vira uma afirmação. Ou seja, na sua alternativa eu tenho que procurar essa estrutura. Negação, negação de P, conectivo ou, e a proposição que. Olha a alternativa correta. Alternativa correta, letra B. Negação de P, conectivo ou que. Quando eu faço essa distribuição, ó, volta à proposição inicial. Se o comando da questão tivesse dado, fosse essa estrutura, qual alternativa representa como resposta correta a negação de P ou que? Seria essa. Negação de P virar uma afirmação, conectivo ou virou conectivo e, negação de que, negação de não que. Por isso que a banca considerou como resposta correta a alternativa letra B. Certo, pessoal? Então, com isso, concluímos essa aula fazendo aí diversas questões da banca Instituto OCP referente às regras de equivalência e também de negação. Vimos também as propriedades dentro da lógica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, de alguma forma, contribuiu aí para você compreender o assunto, curte e deixa seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.